Aí, então sejam bem-vindos, boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa aula de engenharia de software aí. Eu acredito que seja a quinta, se eu não me engano, quarta ou quinta aula. A gente estudou na última aula a questão de qualidade, controle de qualidade, como medir a qualidade, como garantir a qualidade. E eu passei uma pequena atividade para vocês fazerem no Classroom, tá? Então, o prazo para essa atividade é até sexta-feira. Faça uma forcinha aí para a gente conseguir não deixar muita coisa pendente. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nós vimos que os processos de software envolvem, tá? Propõem o uso de processos, controle de qualidade e modelagem. A questão de controle de qualidade foi o que a gente viu primeiro, tá? O que é qualidade, exemplo de análise de qualidade de um software, como ver quais são as visões que têm a ver com essa qualidade, visão do usuário, visão do fabricante, visão transcendental, visão do produto, visão baseada em valor. Então, tem toda uma quantidade de coisas aí que envolve a qualidade de um software. E nós vimos a importância, tá? A expectativa e a realidade quando a gente fala do uso da engenharia de software, da qualidade em si de softwares, de como que essas coisas funcionam e como até hoje nós temos problemas com tudo isso. Tá? Problemas que muitos de vocês já tinham, inclusive, alguns deram exemplo até em sala. Pô, professor, nós usamos um sistema assim, 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 e tem problemas, e o pessoal não corrige. Então, assim, esse tipo de problema de qualidade em software é uma realidade tão grande que é difícil até de contestar, sabe? A gente muitas vezes acaba até virando piada, desde mensagens de erro do Windows que não te dizem nada. Eu não sei se vocês já ouviram aquela de que se os carros travassem, dessem mensagem de erro igual a um computador, nós estaríamos bem mal aí na situação. O computador basicamente te diz, ocorreu um erro, parou de funcionar, travou, deu tela azul. E não te dá muita informação que consegue solucionar tudo isso. Então, realidade, a gente ainda vive nessa questão da crise do software, com muito cancelamento de projeto novo, com muito estouro de prazo, sistemas que não atendem às necessidades do usuário, toda essa questão aí que tem a ver com a qualidade e que é isso que a engenharia do software em si planeja sanar, mas ela é uma batalha bem difícil. A engenharia de software já existe 30, 40 anos aí, já está há 30, 40 anos tentando solucionar esses problemas, e até hoje nós ainda temos esse tipo de problema. Tá? Então é uma coisa bem, bem complexa. Ao mesmo tempo, eu vejo que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, as empresas que faziam engenharia, análise dos seus produtos, eram aquelas empresas gigantescas, tá? Do tipo 100, 50, 80 funcionários, TOTOS, coisa gigante. Hoje não, hoje a gente já vê empresas de 10, 12, 15 grupos de desenvolvedores aí menores que já têm a adoção de processos em si, que estão fazendo a documentação de seus processos, que estão fazendo análises muito bem feitas. Então, a gente já está vendo esse resultado cada vez, né, o que era adotado só pelas empresas gigantescas, que tinham um pouco mais de caixa para aguentar esses funcionários a mais, até eles darem lucro lá no fim ou menos prejuízo lá no fim da vida de um software. As empresas um pouco menores já estão conseguindo fazer também, especialmente com o uso aí de ferramentas, de softwares, de abordagens automatizadas, né, de programas que nos ajudam a fazer esse tipo de simulação e de controle. Processo de software é a segunda coisa que a engenharia nos prega, tá? E a questão do processo, ele é um conjunto estruturado de atividades práticas que né, atividades práticas, artefatos e ferramentas que são necessárias para o desenvolvimento de um software. Então, a gente tem desde etapas aí de especificação, etapas que envolvam o desenvolvimento, a validação e a evolução do teu software para garantir que ele vai ter menor quantidade de problemas o possível no decorrer de sua vida útil. Eu sei que um pouco
isso que eu estou falando acaba ficando um pouco repetitivo. Ciclo de vida, ciclo de vida, ciclo de vida, qualidade, controle de qualidade, sabe? A gente tem problemas recorrentes e a gente tem problemas que, né, recorrentes que se repetem muito na questão do software. Então é importante que a gente tenha perca um pouco esse medo de abordar esses problemas, perca um pouco de medo de criar documentos do que envolve. A gente acaba pensando só que esses documentos são quase que a burocracia do desenvolvimento de um software. Quase que a burocracia, quase que aquela papelada que você faz porque, porra, é obrigado a fazer essa papelada, senão as coisas não podem ir para frente. Putz, é a documentação, é não sei o quê. E é muito estranho, porque, não exatamente estranho, mas é uma analogia bem bacana de se fazer, que ninguém, por exemplo, constrói casas sem fazer plantas. Ninguém desenvolve produtos sem fazer hoje uma modelagem dele antes, fazer algumas simulações. Ninguém desenvolve coisas grandes aí que vão levar 3, 4, 5, 6 meses, um ano de desenvolvimento, sem fazer algum estudo prévio de viabilidade, de concorrência, de tudo que tem a ver. Então é importante que a gente acabe quebrando um pouco esse, esse paradigma, essa aversão a fazer documento. Porque esses documentos, muitas vezes, eles acabam nos dando vantagens competitivas tremendas. Não hoje, não amanhã. Talvez se eu não fizer a documentação, eu entrego meu software 15 dias antes para o meu cliente. Um mês antes, eu consigo faturar antes, eu consigo fazer entrar dinheiro primeiro. Mas aí, quando eu vejo lá no fim da vida do software, ou dali um ano, ou dali 2 anos, os problemas se acumulando, eu vejo que todo esse dinheiro que eu ganhei antes acaba retornando, acaba dando problema. Tá? Então, exemplos de processos de desenvolvimento de software são processos, são quase que diagramas, que organogramas que nos dizem, olha, se faz isso, e depois de fazer isso, você faz isso, e depois você faz aquele outro. Então, você tem uma quantidade de processos, um andamento, algo alinhado que te diz, ó, você está nessa etapa, você tem que fazer isso, isso e isso. Os resultados que se esperam disso são esses, esses e esses. Tá? Então, exemplos, processo unificado, RUP, programação extrema, XP, que foi um dos primeiros métodos ágeis de desenvolvimento de software, que justamente tenta tirar um pouco dessa burocracia, desse engessamento. É um esquema de programação bem interessante. Hoje ele bate de frente com o Scrum, que é outro método ágil de desenvolvimento bem forte. Acredito que o Scrum seja o método ágil mais utilizado hoje em dia. Tem certificações também, Scrum e tudo mais, mas a programação extrema surgiu antes com essa ideia de, olha, vamos dar foco no cliente, vamos entrevistar o cliente 2, 3 vezes, vamos trazer o cliente para dentro da sala de desenvolvimento, chama o cara para um cafezinho uma vez por semana, faz uma reunião com a galera, apresenta os resultados para o cliente. É muito mais fácil o cliente estar com você toda segunda-feira e quando você falar, ó, quinta e sexta eu desenvolvi essa funcionalidade, e o teu cliente dizer, mas não era bem isso, os dados que eu precisava controlar eram outros. E o cliente naquela segunda-feira mesmo te diz, então beleza, então você vai lá e corrige isso, você passa para a tua equipe de desenvolvimento e ela conserta. Então são formas diferenciadas de abordar os problemas. E o ML Components, que também envolvem a modelagem desses processos utilizando a linguagem UML, tá? Os diagramas que essa linguagem nos propõe, a caricatura, a carinha delas. Então, são algumas formas da gente gerenciar esses processos. Tá? Nós não vamos ver todos eles a fundo, porque são processos com abordagens diferentes, com objetivos diferentes, com aplicações em projetos diferentes. Então, são coisas que são interessantes de você conhecer uma certa porcentagem dele, entender esse funcionamento, mas é importante que você saiba que eles existem para que, quando a gente chegar lá no final e você for começar um desenvolvimento de software, você possa saber, então eu vou fazer um desenvolvimento dessa forma. Talvez seja mais interessante eu usar
um processo unificado do tipo RUP. Ah, não, talvez uma programação extrema aí, o estilo de sistema que o cliente pediu, mais modular, mais dinâmico, se enquadre mais com metodologias ágeis. Então, é melhor usar talvez uma programação extrema ou o próprio Scrum, certo? Então, tem todas essas aplicações e eu vou passando para vocês conforme eu vou aproveitar um pouco dessas horas assíncronas que a gente tem e vou passar um tanto de conteúdo para isso também, tá? Então, eu vou dar uma explicada rápida nas aulas e vou passar o material complementar de leitura para vocês irem atrás. E aí nós temos a primeira etapa, tá? Que é a especificação, que engloba toda uma quantidade de informações e de passos e de processos, tá? E aí nós temos um início feito com o estudo de viabilidade. E o estudo de viabilidade é algo muito, muito importante quando a gente faz, para a gente saber qual é a viabilidade do meu processo. Quais são os riscos que esse desenvolvimento vai ter? Qual é a possibilidade de aceitação desse software no mercado? Qual a quantidade de clientes que eu vou ter para esse software? Talvez eu tenha cliente suficiente, talvez eu não tenha. Talvez eu só tenha 2, 3 clientes e aí eu tenho que vender por um preço mais caro. Talvez o meu mercado já esteja saturado, não consiga entrar nele porque já tem muita gente vendendo esse tipo de software. Então, tudo isso eu pego num estudo de viabilidade. Tá? Eu faço esse estudo de viabilidade prévio e verifico qual é o tipo de informação e qual é o tipo de risco e quais são as possibilidades, as alternativas que eu tenho para solucionar esse problema. Tá? E desse estudo de viabilidade vai me levar a um relatório de viabilidade. Tá? Esse relatório de viabilidade, ele normalmente ele não é exatamente entregue para o cliente, tá? Mesmo que você seja um software desenvolvido sob encomenda para aquele cliente, normalmente esse relatório de viabilidade ele é algo que a empresa faz. Com mais ou menos tempo, com mais ou menos detalhes, com mais ou menos informações, com mais ou menos páginas, de acordo com a característica da empresa. Às vezes a empresa já tem um expertise melhor no desenvolvimento desse tipo de software, e aí você acaba conseguindo avançar algumas etapas do estudo de viabilidade sem que haja a necessidade de você fazer esse estudo de maneira mais detalhada. Mas a gente acaba vendo os riscos do desenvolvimento diminuírem muito quando eu faço um estudo de viabilidade bem feito. Tá? Então é importante você ter isso como uma forma de abertura do teu processo de desenvolvimento. E aí eu vou para os próximos 6, o próximo bloquinho que fala sobre a questão de levantamento e análise de requisitos e todas as etapas que tem a ver com isso. Tá? Aqui, esses 6 bloquinhos aqui, eles são, a grosso modo, de onde vai sair o meu contrato que eu vou fazer meu cliente assinar. Tá? Por quê? Porque eu vou precisar de um contrato para ir lá e dar para o meu cliente para dizer, ó, o que o software vai ter? O software vai ter isso, isso, isso e isso. Ele vai fazer isso, isso e isso. Ah, quem que vai inserir conteúdo na página? Ah, você, cliente. Eu não vou, a não ser que você me contrate como gerador de conteúdo. Aí é outra história. Desenvolvendo software, você coloca o conteúdo. Senão o cara vai querer que eu grave vídeo para postar na rede social dele, porque eu desenvolvi o software, e o software mostra vídeos também, sabe? Então, é importante que a gente faça essa próxima etapa, essas próximas etapas, de maneira bem detalhada, porque é aqui que eu vou fisgar o meu cliente. É aqui que eu vou chegar no meu cliente e vou convencer ele, ó, o que eu vou desenvolver é isso aqui. O custo é X, é 10 mil, é 15 mil, é 8 mil, é 5 mil, mas o software que você está me pedindo é esse aqui. É isso que eu vou te entregar. É isso que eu estou te garantindo que eu vou te entregar. Não está aqui, não faz parte do nosso contrato. Porque você não pediu, porque você não me repassou que era importante. Então é importante que a gente faça isso. E tudo isso começa com um levantamento e uma análise prévia desses requisitos. Eu vou lá no meu cliente e vou perguntar para ele o que ele quer. Tá?
E aí é algo que é muito importante a gente quebrar um pouco a questão de que profissionais de informática normalmente têm dificuldades tremendas para conversar com clientes. A gente tem pessoas que trabalham com informática, elas normalmente se dão muito bem com tecnologia e se dão não tão bem com pessoas. O profissional de informática tem um perfil mais introvertido, mais interno, mais para dentro. E isso dificulta na hora de manter contato com o cliente. Vocês mesmos já devem conhecer gente, amigos de vocês, ou alguma empresa que você foi e tal, que a pessoa começou a falar com vocês usando siglas, com protocolo A, com não sei o quê, com ABC, com todas umas informações tremendas que você quase precisou parar e anotar aquelas coisas no caderninho para depois ir lá pegar na internet e procurar quais são o significado daquelas siglas que a pessoa te passou. Então a gente precisa quebrar isso um pouco. O profissional técnico é ótimo, é maravilhoso, ele tem que ser técnico, ele tem que ser bom nisso, mas ele não precisa ser 100% técnico. Ele tem que ter uma brechinha para trocar informações, uma brechinha para trabalhar em equipe, uma brechinha para saber conversar, trazer, levar informações. Tá? E isso tudo começa no levantamento e análise de requisitos lá na casa do cliente, lá na empresa do cliente, onde eu vou sentar com o meu cliente, vou pegar o grosso de como ele quer que o sistema funcione, vou pedir autorização para ir setor por setor da empresa. Imagina se eu pegar uma empresa grande aí, vamos imaginar, sei lá, pega a Van da vida. Aí a Van vai lá e quer me contratar para desenvolver um software para eles. E o meu cliente é quem? A Van. Provavelmente a mando do velho da Van. Luciano Hang, né? Mas ele mesmo se chama de velho da Van, então acho que eu posso também. Eu vou lá e vou entrevistar o meu cliente. Sento na mesa com o Luciano Hang e vamos fazer uma conversa aí para me tirar todas as informações que o software precisa ter. Qual a possibilidade, pessoal, que vocês acham de que o Luciano Hang não saiba com todas as minúcias e com todos os detalhes o funcionamento de cada um dos setores da empresa dele? Talvez ele saiba o grosso. O meu setor de marketing trabalha da seguinte forma, faz isso, isso, isso. O meu setor de expedição faz isso, isso, isso. Mas se o setor de expedição faz um controlinho manual para verificar se está entregando o produto que o cliente testou lá dentro da loja e se faz alguém assinar aquilo para que possa... Essas minúcias de cada um dos setores, talvez o teu cliente, o chefe, o dono da empresa, não saiba, não tem essa vivência, principalmente em empresas maiores. E aí me cria um problema a mais. Não adianta falar com o chefe, não adianta falar só com o dono, não adianta falar só com o cara que vai pagar. Eu preciso também ir lá, então beleza, vou fazer um software para a van. Então vamos lá no setor de expedição, vamos ver como é que faz. Então o cliente vai lá, escolhe o produto, gera aquele pré-venda, aquele bloquetinho de venda, beleza. Aí o cliente vai com ele lá no caixa, apresenta aquele bloquetinho, mas e o produto? Não, o produto não está aqui. O produto foi aonde? O produto o vendedor já levou lá atrás. Então o produto tem que ir lá atrás, mas ele tem que ir identificado corretamente com o cliente e tudo mais, para que eu não troque. Já pensou se eu, Davidson, vou lá e testo um computador, é esse aqui, compro, quero esse aqui. Aí passo no caixa, compro, vou lá atrás, na hora de pegar, o cara me entrega outro. A caixa é igual e tudo mais, mas não é o computador que eu vi, é de outra cor, por exemplo, não bate. Então, eu tenho que ir em cada setor da minha empresa para pegar esses requisitos de maneira grossa que o meu cliente me passou e esmiuçar cada um deles. E começar a pegar esses requisitos e especificar. Então o sistema tem que fazer o controle de pagamento de contas, né, de contas a pagar. Beleza, esse é o requisito. Mas e a especificação? Como que é uma contas a pagar? Não, o cara chega com um boleto e eu pago, isso é contas a pagar. Mas é só isso? Você não lança em lugar nenhum? O que você precisa anotar? Não tem nenhum tipo de controle contra a fraude, contra algum funcionário mal intencionado que possa ir lá e tentar passar a perna no dono, embolsar uma graninha por fora? Tem algum tipo de controle? Tem.
A gente paga somente em cheque e somente após a nota fiscal ter sido entregue 7 dias antes, para daí poder ser analisado. Opa, então olha só, eu estou esmiuçando, eu estou especificando esses meus recursos. Especifiquei, descrevi. Tá, mas eu descrevi de acordo com o que eu vi na entrevista. E aí eu preciso passar para o próximo passo. Validar. E aí, tá escrito assim, o que o software vai fazer é assim. Daí, velho da van, é isso mesmo? É assim mesmo? Ah, temos que falar com o cara lá da expedição? Chama ele aqui, vamos lá. Ah, tá aqui, ó, tá escrito assim, serve? Ah, assim me atende. Beleza. Por quê? Porque se não atender, se eu escrevi errado, se eu pisei na bola em alguma coisa, o cara vai descobrir lá quando eu estiver entregando para ele. Olha quanto tempo perdido, certo? Então, eu levanto, faço esse levantamento e análise prévia dos requisitos, faço uma modelagem, faço alguns diagramas, faço algumas funções, algo para representar isso. Um documento de requisitos e alguns diagramas para representar tudo isso. Especifico cada um desses diagramas, desses requisitos, quebro essa bolha em bolhas menores, colocando, demonstrando quais são os requisitos do usuário e quais são os requisitos do sistema. Isso aqui, para quem já fez aquela atividade do controle de qualidade que eu passei, já deve ter visto isso, já deve ter entendido isso aqui. Pô, como assim requisito do usuário? Pá, molezinha. O que o usuário precisa fazer? Ah, ele precisa fazer o lançamento de livros vendidos na minha biblioteca. Pô, esse é um requisito do usuário. E o requisito do sistema? Bom, o requisito do sistema, o sistema tem que avisar o usuário quando o estoque de livros ficar abaixo de uma quantidade X. Opa, o sistema deve fazer. É um requisito do sistema. Ele deve ser ágil, lembram do exemplo da biblioteca? Ele deve ser ágil no desenvolvimento dos livros, para não gerar fila no horário do intervalo. Fechou? Então a gente tem que especificar e transformar esses requisitos grandes em requisitos de usuário e requisitos do sistema, porque são esses aqui que vão ser desenvolvidos. Tá? E lembrando que as setinhas aqui demonstram que esse caminho é de mão dupla. Fiz o levantamento de requisitos, especifiquei, notei que faltou alguma coisa, volto para o levantamento. Volto lá a incomodar o velho da van. Ah, especifico de novo. Pô, agora tá bom, hein? Então, beleza. Então, vamos validar? Vamos. Vamos mostrar para o velho da van? Vamos. E aí, tá aqui. É assim? Não, esse aqui não gostei desse requisito, não, cara. Não é bem assim que a gente trabalha. Beleza? Vamos especificar de novo. Vamos levantar de novo. Então, eu tenho todo esse caminho aqui de ida e de volta para fazer tudo isso funcionar. Validei os meus recursos. Eles estão ok. Crio algo chamado de documento de requisitos. O documento de requisitos é um documento fantástico que mostra para a gente em detalhes o que o software vai fazer e como. E olha que legal, já de forma aprovada pelo cliente. Então eu já tenho essa informação, está aqui o meu documento. Essa é a base do meu contrato. Isso aqui é o contrato que o meu cliente vai fazer. Isso aqui é o que eu vou fazer para o cara assinar para comprovar o que eu vou entregar para ele. Ah, professor, então você está dizendo que nessas etapas aqui a minha empresa deve trabalhar de graça? Olha só, você pode. Normalmente, estudo de viabilidade é para você, é para a tua empresa. Então, essa etapa aqui não é cobrada. Tá? E você só passa para a próxima etapa quando você já tem o estudo de viabilidade levemente bem encaminhado, bem feito, que já te demonstra que você não vai ter prejuízo tremendo. Aí eu vou para os requisitos. Aqui, pessoal, eu considero essas etapas aqui como um orçamento para o meu cliente. Tá? Mas tem empresas que não são assim. Tem empresas que, olha, então tá, então vamos marcar uma reunião aí, ele faz um levantamento prévio de requisitos, e com essa etapa aqui ele já faz um contratinho para que ele já possa cobrar no período de desenvolvimento desses outros documentos aqui. Também é uma possibilidade. Aqui você não tem tanta garantia, porque você não passou por uma especificação e por uma validação ainda. Então aqui você tem que escrever no contrato
que existe uma possibilidade relativamente grande de você ter que modificar alguns requisitos. Tá? Isso tem que constar no teu contrato. Aqui a possibilidade de mudança é muito menor, e aqui, se você tiver mudança, porque o cara te pediu alguma coisa diferente, você, empresário do desenvolvimento de software, tem que ter uma maneira de dizer, beleza, você está me pedindo uma coisa a mais, eu faço, mas eu cobro a parte. Tá? Então, para isso que aqui a gente precisa dessa documentação bem feita, para que eu possa fazer um contrato bem feito. Tá? Ainda mais aí no mundo onde a gente vive hoje, com toda essa grande quantidade de judicialização das coisas, essa quantidade de processos que acabam indo para a justiça, envolvendo advogados e tudo mais. Então, se você, dono da empresa de software, não tem uma documentação bem feita e um contrato bem feito, a chance de você perder dinheiro é bem grande, tá? Especialmente com empresas de porte maior. E aí a gente começa o nosso estudo de viabilidade, que é essa primeira etapa aqui. Tá? Essa primeira etapa aqui. O estudo de viabilidade ele abrange diversos tópicos. Viabilidade operacional. E aí, vai dar para a gente fazer o processo? Vai dar para a gente fazer esse software? Não, olha só, na minha empresa eu tenho 12 funcionários, mas a gente já está com 3 softwares em desenvolvimento, um em manutenção, aí já vendemos e tal. Puxa vida, 12 pessoas trabalhando em 3 softwares é uma média bacana. Talvez, se o velho da van chegou para mim e falou, ô Davidson, vamos desenvolver um software para mim aí e tal, eu estou precisando contratar, talvez eu faça uma reunião com ele para tentar sentir o tamanho do projeto e nessa viabilidade operacional eu detecte que, olha, eu não consigo com a minha equipe hoje fazer esse software. Quais são as alternativas para mim solucionar esse problema? Eu posso tirar uma pessoa de cada equipe de desenvolvimento e passar para o projeto novo. Aí eu acabo... Tem gente pedindo para entrar na sala. Aí eu acabo enfraquecendo um pouquinho as equipes dos projetos que eu já tenho. Talvez eu contrate um estagiário ou um desenvolvedor júnior para ajudar ali, ou alguém com alguma experiência. Talvez eu contrate para fortalecer aquelas equipes de novo e começo com uma equipe nova já com um pouco de experiência. Opa, é uma alternativa. Qual é a outra alternativa? Olha, a outra alternativa é a gente não pegar esse software aí para fazer, porque senão a gente corre o risco de estourar prazo, estourar custo. Então, para cada uma dessas viabilidades, eu tenho os problemas que eu levanto e as alternativas de solução proposta, caso exista. O Luciano Hang da Van, ele quer que eu desenvolva um software para ele que tem que rodar em Macs. Ele só tem Mac nos caixas, então o sistema tem que rodar em Mac e tenha uma interface aí celular para iPhones. Ele só trabalha com maçãzinha. É Mac e iPhone. Olha, a viabilidade operacional está me dizendo, tanto a viabilidade operacional quanto a técnica, está me dizendo que eu não tenho nenhum funcionário com experiência nessa área. Eu não tenho expertise para isso. Esse software do Luciano Hang da Avan é gigante. Logo, a minha única alternativa, sinto muito, Luciano, eu não posso lhe atender porque a minha empresa não trabalha com esse tipo de produto. Tem certeza que não quer fazer um Windowsão aí com Android? Não, não quer? Então, sinto muito, cara, não vou ter que deixar na mão. Tá? Então, essa é uma possibilidade. E pode ser que, às vezes, é a única alternativa. Às vezes, a alternativa é a única que resolve aquele problema. Viabilidade econômica. E aí, se eu tiver que redividir as minhas equipes e contratar mais 3 pessoas para fortalecer as equipes dos outros projetos, quanto isso vai custar? 3 funcionários novos, baixa experiência, R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, mais impostos, taxas e o diabo 4.
2,5 por mês, 2,5, 2.800 por mês para cada um deles, então 7 mil reais. Então, olha só, minha viabilidade econômica está dizendo que, cara, vai dar, mas eu vou precisar repassar esse custo para o cliente. Tá? Vou ter que repassar o custo para o cliente. A alternativa é essa, ou vender para mais gente. Ou simplificar o sistema. Ó, Luciano, não consigo te entregar esse software que gerencie todas as lojas da Van de uma vez só. Mas, cara, eu tenho um pessoal aqui que faz um controle de estoque, ó, excepcional. Que tal a gente começar o teu software só com controle de estoque? Eu implemento o controle de estoque, a gente põe para funcionar, dá o treinamento, põe a galera para migrar, migra o sistema e você usa. Dali meio ano com o uso desse sistema, a gente pega e desenvolve outro módulo e a gente faz personalizado para você, dá aquela conversada com o cliente. É uma alternativa para baixar o custo, para melhorar o custo-benefício. Não vou desenvolver o software que faz compras, faz contas a pagar, contas a receber, estoque, expedição, envio de material de uma loja para outra, tudo centralizado. Não, estou propondo só o controle de estoque. O que você acha? Um sistema menor. Em vez de levar 3 anos para desenvolver, eu posso desenvolver em meio ano, 8 meses, talvez. Diminui meu custo, diminui meu escopo, diminui meu gasto. Consigo trabalhar com isso aí. Então é uma possibilidade. Viabilidade técnica. E aí? O cara quer um sistema para iOS, para computador da maçãzinha. Tenho viabilidade técnica para isso? Não. Putz, não tenho, não conheço ninguém. Pô, sinto muito. Não tenho viabilidade técnica. Qual a alternativa? Desisto do projeto, contrato alguém. E aí? Vamos pôr os riscos na mesa. Vamos ver qual a viabilidade de tudo isso aí. Viabilidade jurídica. O Luciano da Van, o Luciano Hang da Van, quer fazer o software comigo. Mas o software precisa fazer emissão de nota fiscal. E para emitir nota fiscal eu tenho que ser homologado pela Receita Federal. Não é qualquer um que faz essa emissão, não. Eu nunca fiz essa homologação porque eu nunca vendi software para isso. Então, olha só, essa viabilidade jurídica é um problema para mim, hein? Talvez eu tenha que verificar a viabilidade, se eu consigo me homologar na Receita Federal, para depois ver se eu vou abraçar esse projeto do Luciano Hang. Tá? Viabilidade jurídica também é muito importante quando você, não só, tá, mas é um exemplo que eu trabalhei bastante com isso, então é um exemplo que eu consigo falar mais tranquilamente para vocês. Quando você vai vender para a prefeitura, por exemplo. A prefeitura às vezes precisa de desenvolvimento de software, de instalação, manutenção em sistemas e tal. E aí a prefeitura normalmente vai te comprar através de uma licitação. E na licitação você tem um edital com uma grande quantidade de requisitos. Você tem que ter uma certidão negativa estadual, municipal e federal. Você tem que estar com os funcionários em dia, sem estar devendo nada para o INSS. Você tem que estar com o seu CNPJ em dia. Você tem que ter um capital social suficiente para que a prefeitura possa te processar caso você faça cagada. Você tem que ter as garantias que a prefeitura e o edital pedem. Então, viabilidade jurídica, tá? Tenho que analisar isso aqui, senão eu posso... Não, Luciano, eu faço teu software assim, pau na buia, termino o software, instalo lá, e a nota fiscal? Não, estou gerando aqui, ó, meu modelinho, fiz um modelinho da nota fiscal, olha que bonitinho. Pô, mas e a Receita Federal? Que Receita Federal? Porque a nota fiscal é da Receita Federal. Pô, aí é tarde demais para você voltar lá no começo do sistema, certo? Então, viabilidade jurídica, viabilidade de cronograma. E vocês vão notar, pessoal, que grande parte disso aqui é amarrado. É uma coisa amarrada com a outra. A minha viabilidade técnica vai mexer na minha viabilidade econômica. Preciso contratar um cara bom de redes, porque eu vou ter que fazer, junto no contrato, a instalação e configuração da rede. Beleza, não tenho esse cara. Vai esbarrar na viabilidade econômica. Vai esbarrar na viabilidade operacional. Então, um fio aqui puxa o outro para que a gente consiga fazer esse documento de uma forma bem interessante e com atendendo todas as necessidades, resolvendo todos os problemas, abordando todos os problemas que vão ocorrer nesse projeto todo. Viabilidade de cronograma, estudo de prazos. Tá? Aqui eu ainda estou antes
de um levantamento de requisitos completo. Pode ser que aqui, quando eu terminar esse documento de requisitos, na hora de fazer o contrato, eu reveja essa parte do meu estudo de viabilidade para dizer, ó, cara, eu imaginei aí 6 meses, mas eu vou precisar de uns 8 meses, porque o software é muito complexo. Então, viabilidade de cronograma, vamos estudar esses prazos aí. E aí depende da expertise que a tua empresa tem, da experiência que a tua empresa tem, de quais softwares você já desenvolveu, do que você já fez, para poder chegar com autoridade para o teu cliente e dizer, ó, esse sistema aí, cara, é 6 meses, é 8 meses, é 1 ano. Pô, mas não dá para você me fazer em 7 meses, cara. Porra, eu precisava desse negócio aí. Nós estamos em março, eu precisava vender em dezembro, pro Natalzão, aí eu precisava desse software rodando, bicho. Olha só, é um software muito complexo, eu não consigo te entregar em dezembro, porque eu vou ter que contratar mais 2 pessoas, vou ter que treinar essas pessoas, vou ter que... vai impactar na minha viabilidade técnica, econômica, certo? Então, tudo isso tem a ver, tudo isso está, de certa forma, interligado um com o outro. E aí, pessoal, encerro hoje nessa parte de estudo de viabilidade com o material complementar que está, na verdade, eu salvei como rascunho, eu só vou clicar lá para postar. Ele já está no Classroom, vai aparecer no Classroom de vocês em 2 minutos, que são 2 arquivos, tá? Um arquivo slides de um professor da UFPE, UF Pernambuco, né? É um professor que fala especificamente sobre o estudo de viabilidade, e ele esmiuça cada um dessas etapas aqui. Então, de uma forma que a gente não vai conseguir remotamente trabalhar cada um deles e abranger todo o restante da disciplina que eu quero trabalhar com vocês. Então, deem uma lida, peguem os slides desse professor, está postado lá no Classroom, baixem, leiam cada um deles, entendam o que o cara está falando. E o outro também é da UFPE, é um estudo de viabilidade, é um documento do estudo de viabilidade feito, tá? Esse relatório aqui, feito usando todas essas pontuações aqui, mostrando os problemas, mostrando as alternativas, mostrando o que ele achou de errado, o que pode melhorar, o que não pode, o que ele pode fazer. Então, é um estudo bem complexo, com várias páginas, fazendo esse estudo de viabilidade de um software que vai ser desenvolvido. Tá? Então, por favor, assim que tiverem um tempinho, baixem esse material, deem uma lida nele, pelo menos, para que a gente consiga conversar na mesma linha na próxima aula, onde a gente vai dar continuidade no pós-estudo de viabilidade, levantamento e análise de requisitos e todo o restante. Tá? Como vocês têm uma disciplina chamada análise, nós não vamos fazer a análise aqui nessa disciplina. Eu vou somente fazer algumas ligações. Então, os diagramas são esses aqui que vocês viram ou vão ver na disciplina de análise. Beleza? E a gente segue o baile. Então, essa parte aqui vai passar um pouquinho mais rápido. Tá? Não muito, mas um pouquinho mais rápido. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Terminamos aqui no estudo de viabilidade. O pessoal já está quase na hora da próxima aula. Por favor, mandem no chat. Não? Tudo certo? Estou encerrando a gravação, então. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. Lembrem-se do curso que eu falei para vocês no começo da aula. Tá? O curso da Introdução à Cibersegurança da Cisco, gostaria que todos se inscrevessem para participar com a gente. Tá? Seria bem legal não ter só gente das outras instituições e também gente da nossa no curso comigo. Beleza? Obrigado pela presença. Até a próxima, galera.